Agora que vocês já conhecem a minha história e já viram o que é possível fazer alinhando corpo, mente e espírito, trabalhando felicidade, liberdade e amor, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre qual é a função do nosso corpo no desenvolvimento da nossa mente e do nosso espírito. A gente se acostumou a entender o corpo como um cavalo, como uma máquina, e não como parte de nós mesmos. E, na verdade, é simplesmente isso. Nós somos três: corpo, a mente e o espírito. E quanto mais experiências físicas, atléticas ou simplesmente expressões corporais nós tivermos, mais autoconhecimento e desenvolvimento espiritual nós podemos proporcionar. A verdade absoluta, ela é de cada indivíduo. As tuas experiências te geram verdades absolutas, mas podem ser totalmente obsoletas para mim. Aquilo que eu faço me traz a minha liberdade. E eu consigo verdades sobre a minha vida através das minhas experiências. Então, o que eu vou compartilhar com vocês são as percepções adquiridas pelas experiências que eu tive. E o que eu mais gosto de falar sobre isso é porque eu sempre fui altamente limitado. E eu tive a capacidade de me sobrepor às minhas limitações para poder desenvolver capacidades físicas, mentais, espirituais e percepções que eu não conseguiria de nenhuma outra forma. E é sobre isso que nós vamos conversar. Então, o que seria o corpo físico? Nós vivemos num mundo tridimensional, um mundo material, físico. Então, nós não podemos negar o nosso corpo, por mais que seja importante o desenvolvimento espiritual, a consciência e a conexão com Deus e com tudo que há de mais poderoso. Se você nega o teu corpo físico, se você negligencia a tua alimentação, se você negligencia os teus músculos e a tua capacidade mecânica de se mover nesse mundo, você está negando a tua vivência, a tua existência no planeta Terra. Basicamente isso. E quando todos os grandes mestres sempre nos mostraram que é assim na Terra como no céu. Eu aceito minhas condições e minhas limitações físicas, humanas, limitadas e orgânicas e finitas, mas eu não nego a minha conexão com Deus, com o divino e com tudo que existe, com toda a energia universal, cósmica, interplanetária e multidimensional. E dessa forma, eu descobri maneiras de conseguir colocar o corpo em situações extremas ou difíceis que permitem acessar áreas da nossa mente que amplificam e ampliam a nossa capacidade de percepção. E quando a gente entende que o nosso corpo não é limitado como a gente aprendeu e como a gente gosta de usar como desculpa, a gente começa a perceber que ele é uma ferramenta poderosíssima para desenvolver a mente e o espírito. Certo? Isso é fácil de entender? Não, né? Talvez de ouvir pode até ser, mas experimentar é um pouco mais complexo que isso. Mas de início, você precisa entender que desenvolvendo e colocando o teu corpo em ação, em situações de dor, em situações de fome, em situações de sono, por exemplo, você é capaz de desenvolver e acessar áreas da tua mente que são poucas vezes exploradas, porque nós aprendemos que devemos estar sempre confortáveis e seguros, não é isso? Ninguém ensina a gente a ter uma vida feliz, né? Ensina a gente a ter uma vida segura. Você tem que estudar para que você tenha um trabalho, uma profissão, para que você seja seguro. Eles só esqueceram de dizer onde é que entra o amor e a felicidade nesse processo. O amor e a felicidade entram com as experiências físicas. Pode lembrar na tua vida, aquilo que mais te fez feliz durante a tua vida foi quando você fez algo, quando você foi o protagonista, quando você matou no peito e assumiu a responsabilidade, quando você agiu, você se tornou o herói da tua vida. E é dessa forma que todo mundo deveria fazer. Absorver, criar e manifestar experiências para gerar todo esse potencial magnífico contido dentro da gente. Que é muito bonito você teorizar sobre as coisas, estudar, ter vocabulários magníficos, né? Mas e a verdade? E a tua verdade?
Você pode ser um repetidor de verdades dos outros, você pode ser um narrador de livros e histórias e dos grandes mestres, mas e a tua experiência? E a tua vida? E a tua justificativa de existir nesse planeta? Para isso, nós usamos o corpo. Agora um pouco de prática sobre como o corpo pode ajudar a gente a se desenvolver mentalmente e espiritualmente. Tudo é parte de um processo sináptico, das configurações sinápticas. As configurações estão sempre pré-moldadas, né? Programadas com as nossas experiências, com tudo que a gente já fez e viveu. Cada vez que a gente tem uma experiência nova, essas conexões elas mudam, elas se abrem e elas se reconfiguram. Se você passa a sua vida inteira sempre fazendo as mesmas coisas da mesma maneira, o que acontece? Você não só deixa de desenvolver suas habilidades, o seu potencial, mas como você começa a atrofiar o potencial que você já tinha. Deu para entender isso, mais ou menos? E essa é a função da ação física, de você praticar algum esporte, de você correr ou fazer uma caminhada mesmo. E, por exemplo, se for uma caminhada só ou uma corrida, de não fazer sempre do mesmo jeito, pelo mesmo caminho. Na verdade, até as atividades corriqueiras, tipo lavar uma louça, por exemplo, se você faz sempre do mesmo jeito, você está gerando um tipo de estímulo. Mas se você muda a maneira de fazer, muda aonde você vai botar a louça para escorrer, por exemplo, ou muda a mão que você abre ou fecha a torneira, isso tudo te dá estímulos diferentes. Então você reconfigura as suas sinapses de uma outra forma, e o que causa uma evolução, o que faz com que você continue sempre se desenvolvendo. Com o exercício físico tudo é mais acentuado, porque tudo que você fizer no exercício físico vai ser de uma forma muito mais condensada do que em qualquer outro tipo de atividade mais sutil. Sempre que você usa os seus 5 sentidos, né, para perceber o mundo ao seu redor, gera um turbilhão de reações químicas dentro de você e respostas de multimaneiras também. Então, por exemplo, quando a gente sente dor por causa de um exercício físico, por exemplo, a gente está trazendo um estímulo diferente para a nossa percepção é de um estímulo diferente. Então, quanto mais desafiador for o exercício, quanto mais desafiador for a modalidade esportiva, mais possibilidade a gente tem de criar novas conexões sinápticas. Fazendo isso, a gente começa a irrigar mais campos neurais, mais áreas do cérebro, o que melhora o nosso poder de foco, memorização, concentração e de vontade de viver, ou seja, aumenta a nossa vitalidade. Isso não é legal? Porque não importa quantos anos você tem, o que importa é quanta vida você tem. Você pode ter 20 anos e parecer um ancião andando curvado e com preguiça de levantar do sofá, por exemplo. Você pode ter 70 anos e correr vigorosamente durante 20, 30, 50 quilômetros, por exemplo. Não é uma questão de idade, mas de vitalidade. Quanto mais ação física você tem, mais energia você produz. Nosso corpo funciona como um dínamo. Quanto mais você movimenta, mais energia ele produz. Qual é a morte, a nossa morte? A morte é parar, quando a gente para. Quanto menos atividade a gente faz, a gente atrofia campos neurais. A gente vai desaprendendo com o tempo. Assim a gente fica mais suscetível a doenças, assim a gente fica a gente envelhece de forma precoce e fatidicamente a gente morre. Então, se você quer ter uma vida longa, uma vida produtiva, uma vida com vida, né? Uma vida com experiências vividas, você precisa estar em ação. Seja trabalhando, seja praticando um lazer, mas fazendo alguma coisa, saindo de casa e se desafiando, aprendendo coisas novas. Fisicamente é tudo mais simples, porque você se torna a experiência da tua ação. Então isso te traz sabedoria e não só conhecimento. Você começa a transformar a tua atitude em aprendizado. Isso para a vida inteira. E quando você desenvolve habilidades novas, isso vai ficar com você para sempre. E basta você praticar de vez em quando, 3 a 4 vezes por semana, por exemplo. E conforto versus desconforto. A gente hoje entende facilmente que o importante é a qualidade de vida. Não é isso? Não, não é isso.
Qualidade de vida é anti-evolucionário, anti-evolutivo. O que a gente precisa é de plenitude de vida, de uma vida mais plena, de uma vida que você se desenvolva, que você cresça, que você seja em constante evolução. É isso que se precisa. A ideia de qualidade de vida é você não ter nenhum tipo de desconforto. É você poder estar no sofá com a tua comida, com a tua bebida, com o teu lazer, o teu entretenimento, tudo te entorpecendo de várias formas diferentes. E a gente chama isso de qualidade de vida. Ou seja, você se alimenta de prazer. Você não se alimenta de vida, você não se alimenta de experiência, de felicidade. É só prazer, fugaz e momentâneo. Vocês já perceberam como as coisas têm muito menos valor hoje em dia do que tinha há 10 ou 20 anos atrás? Tudo que a gente quer hoje, a gente tem alcance. Se você quer informação, você tem com o celular na mão. Você pode comer praticamente qualquer comida que você gosta, praticamente todos os dias. Isso é muito bom. De certa forma, é confortável, mas isso não gera uma evolução. Pensa nos momentos mais felizes da tua vida. Felizes, não momentos prazerosos. Você estava absolutamente confortável, ou você estava suado, ou você estava transpirando, você estava ofegante. A maioria das vezes que você esteve absolutamente feliz, provavelmente você estava muito cansado, porque você foi o protagonista da tua própria vida. Foi quando você fez alguma coisa, você criou, você construiu, e isso é totalmente desconfortável. Assim como fazer exercício físico, não é confortável sair correndo dezenas de quilômetros. É muito cansativo, em alguns momentos é exaustivo. Mas esse desfrutar do percurso, se colocar em situações que são desafiadoras e que você sente no fundo do teu coração que você é capaz de realizar, isso te enche de vida, isso te faz evoluir, te faz desenvolver e faz com que você sinta amor por você mesmo, porque você percebe que você realmente é o criador da tua realidade e da tua vida. Você pode perguntar para as pessoas que têm muito dinheiro ao redor de você, o que é mais valioso? Tipo, você poder andar de carrão de luxo ou você ter, 10 anos a mais de vida, por exemplo? Para mim, não existe nem questionamento nisso, né? Tipo, viver para mim é o bem mais importante. Então, quanto mais qualidade nós tivermos de vida, de qualidade de vida de ser capaz de agir, não de ser capaz de trocar os centenas de canais na televisão. A gente precisa se livrar das dificuldades. Temos que correr de forma mais fácil, temos que ter mais dinheiro para ter menos dificuldade, e quando na verdade é uma bobagem. A dificuldade é a nossa melhor amiga da vida, e sempre foi. A dificuldade é amiga de tudo que é vivo. Tudo que é vivo na natureza se desenvolve pela dificuldade. O conforto não gera evolução. A dificuldade traz evolução. Quando você é desafiado, você responde, você cresce, você se fortalece. Quanto mais, por exemplo, nós temos pele por causa da radiação solar. Se a gente não tivesse radiação solar, a gente não teria pele. Claro que não teria mais um monte de coisa, mas, por exemplo, a nossa pele só existe por causa da radiação solar. Por exemplo, quando nós sentimos, por exemplo, você vai correr e a maioria das pessoas diz, eu não consigo correr muito porque eu sinto falta de ar. E isso é uma bobagem, porque não existe, não é possível você ter falta de ar, menos que você esteja debaixo d'água. Senão não tem como você ter falta de ar. O que acontece é ter excesso de ar causado pelo medo. Você se sente tão inseguro quando está correndo que você começa a captar oxigênio mais, até que você ficou todo cheio de ar. E se o teu copo já está cheio, como você vai colocar mais coisa ali? Então você precisa esvaziar, ou seja, soltar o ar para que você possa colocar mais ar puro para dentro. Por exemplo, isso é só uma coisa, nem era para eu ter falado isso. Por exemplo, se você está correndo e começou a ficar ofegante, você tem duas opções. Ou diminuir o ritmo para a respiração ficar mais confortável, ou ficar feliz e ainda talvez até acelerar mais, porque se você está desconfortável, está respirando de uma forma desconfortável, mostra que você está se esforçando. E se você está se esforçando, então, que bom que você é capaz de se esforçar. Então, ao invés de lamentar a dificuldade, você agradece por ela, porque você é capaz de passar por ela. Um mês atrás eu fiz um treino, uns dias muito frios, de madrugada chegou 3 graus de temperatura, e eu virei 3 dias inteiro em ação. E a primeira noite que eu virei, que chegou a 3 graus,
Tá? Foi muito frio, muito difícil, eu estava em cima da bicicleta, pedalando devagar, na escuridão, sozinho, e passando muita dificuldade. E sempre que eu me encontro numa situação muito difícil, eu tenho que encontrar alguma coisa que eu possa agradecer por aquela experiência. E a primeira coisa que me veio na cabeça, que eu podia agradecer, era ser capaz de estar naquela condição. Ou seja, eu tinha entusiasmo, eu tinha vigor físico, eu tinha energia para me colocar naquela situação que era tão difícil, tão desafiadora. Tanto que eu triunfei. Eu pude virar a noite inteira pedalando e no dia seguinte ainda continuar e virar mais um dia e uma noite ainda pedalando, saboreando a dificuldade e contemplando o meu desenvolvimento através da dificuldade. Quando a gente está, por exemplo, pensa, você trabalha de segunda a sexta, por exemplo, e aí vai chegando quarta-feira, você já começa assim, nossa, não vejo a hora de chegar a sexta, querendo que a semana termine para que você possa descansar. E aí você não se dá conta de quanto você produziu durante aquela semana, de quanto ela rendeu para a tua vida, de energia, de dinheiro também, de relacionamentos humanos, e você vai negando tudo isso, querendo chegar logo no final de semana para que você possa descansar. E aí você descansa no final de semana. E descansou sábado, e aí, sei lá, foi para uma praia, tomou uma cerveja, descansou, relaxou, assistiu o filme. E aí, quando chega no domingo à noite, você começa a lamentar, porque vai ter que encarar uma semana de trabalhos, atributos, obrigações, novamente. Quando, na verdade, você deveria agradecer por você ter a oportunidade de continuar criando. E sabe essa angústia que eu vejo muitas pessoas reclamando domingo à noite, que dá uma angústia sabendo que, pô, esperei tanto pelo final de semana, agora já está acabando, eu vou voltar para a semana, quase como se fosse um castigo a semana e não uma dádiva. Essa sensação se dá pelo ócio do final de semana, por você não ter feito nada que foi produtivo, não fez nada que foi criativo. E aí você busca tanto o final de semana para não fazer nada. E quando você não faz nada, você se sente vazio. E aí você não percebe que quando você trabalha, um trabalho obrigatório, vamos dizer um trabalho das 8 da manhã até as 5 da tarde, acho que é o horário mais comum de trabalho, você trabalha nesse horário e você lamenta e você reclama do patrão, reclama do salário, reclama de tudo. E aí você não percebe que esses momentos eram os que te faziam verdadeiramente feliz. Porque é claro que você queria um patrão melhor, é claro que você queria um salário melhor, é claro. Só que você, olhando para as negatividades, você não percebe as dádivas ocultas nisso. Que é a tua capacidade de criação, de produção, de se desenvolver e de ajudar uma empresa a se desenvolver, por exemplo. E tudo isso deveria ser, a gente deveria ter um sentimento de gratidão em relação a essas coisas. E não simplesmente em reclamação e esperar, eu quero condições melhores. Ok, eu também quero. Mas o que você tem feito para ter condições melhores? É merecido mesmo condições melhores? Ah, mas eu estou sofrendo muito. Calma. Sofrimento e dificuldade não são sinônimos. A dificuldade se apresenta sim quando você vai correr. É difícil, entende? É uma dificuldade apresentada. Você vai ficar muito aquecido, vai sentir dor muscular, vai sentir a respiração mais difícil, mas faz parte disso. Mas se você vai sofrer por essas percepções de calor, de dor muscular e de falta de ar, sensação de falta de ar, isso é uma escolha tua. Eu sinto todas essas coisas como qualquer outra pessoa, mas eu nunca sofro por isso. Eu agradeço por ser capaz de poder estar nessa situação. Quando você está no teu trabalho e você odeia o teu trabalho, ou sei lá, ou simplesmente não é feliz no trabalho, mas esse trabalho te dá o dinheiro para que você pague o teu aluguel, que você compre o teu carro, para que você faça a tua viagem, não sei o nível de resposta que o teu trabalho te traz. Mas ao invés de simplesmente reclamar e sofrer por isso, eu queria melhor, agradece por tudo que esse trabalho te proporcionou e por você ter esse trabalho, porque a gente normalmente tem a tendência de dar valor àquilo que a gente perde, né? O trabalho é ruim. Beleza, você está demitido. Meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Mas esse trabalho não era tão ruim. Então, cuidado com aquilo que você deseja. Você já deve ter ouvido que nós podemos criar nossa realidade, não é? Não viu? Isso hoje é de senso comum, assim, né? Todo mundo, eu penso e crio, né? Um monte de gente fala essas coisas, né? Eu acredito que sim. Acredito que não é tão simples, né? Penso e crio, porque depois eu explico como isso funciona.
Mas, por exemplo, o que é muito óbvio, né, e que é muito simples de perceber, é a tua capacidade de viver no céu ou viver no inferno. Se você acorda de manhã e olha pela janela e vê um dia ensolarado, bonito e o céu azul, é muito fácil que você esboce um sorriso e tenha entusiasmo em levantar da cama e fazer alguma coisa, não é verdade? Ou seja, imediatamente você escolheu o céu, não é isso? E no outro cenário, você acorda de manhã, abre a janela, está frio, nublado, chovendo e muito vento e aquela sujeirada toda de dias de chuva forte, e aí você pensa, nossa, não acredito, estou atrasado e ainda está chovendo desse jeito. Então, automaticamente você escolheu o inferno. Ah, mas isso é compulsório? Não, não é compulsório. O sentimento que deve estar sempre no nosso coração é o de gratidão por a gente estar aqui. Porque viver nada mais é do que uma oportunidade maravilhosa de viver nesse mundo que nós habitamos. Então, se tem chuva, agradece a chuva. Se tem sol, agradece o sol. Se é calor de 45 graus, agradece o calor de 45 graus. Nós temos as estações do ano, então aproveita cada estação. Não fica no verão pedindo pelo inverno e no inverno pedindo pelo verão. Aproveita o verão enquanto é verão. Aproveita o inverno enquanto é inverno. E percebe que dessa forma os seus dias vão ser muito mais felizes, muito mais prazerosos, muito mais divertidos e muito mais criativos. Você vai construir mais coisas a partir do momento que você se sente mais feliz. Então, você prefere viver no céu ou viver no inferno? Faz a tua escolha, mas faz a tua escolha não só de manhã quando você acordou. Faz a tua escolha quando você está tomando café da manhã, faz a tua escolha quando você está conversando com um colega de trabalho, faz a tua escolha quando está no trânsito, indo trabalhar, por exemplo, e está aquele trânsito infernal. Ao invés de xingar o colega que talvez seja atrasado, talvez seja com algum problema, entenda a dificuldade dele, porque quando você precisa cortar a frente de alguém porque você está com pressa, você até muitas vezes acha engraçado fazer isso. Mas quando alguém faz isso com você, você acha inadmissível e poderia dar um tiro no cara por causa disso. Não é verdade? Então, se colocar no lugar do outro, ter compaixão, olhar para as coisas com bondade, com um sorriso no rosto, faz com que você possa verdadeiramente viver no céu. Viver num lugar, num paraíso que vale a pena. Onde cada dia pode ser muito bom. Ou pode ser um pesadelo. Onde cada pessoa pode ter surgido na Terra simplesmente para te fazer mal, onde cada carro que tiver no meio da estrada está ali para infernizar a tua vida, onde cada raio de sol está vindo só para criar tumores na tua pele, onde a chuva está vindo só para te fazer ficar doente. Você escolhe onde você quer viver, em qual cenário você quer viver, onde tudo é ruim e todo mundo é contra você, ou onde tudo é bom e tudo é a teu favor. Ou seja, você escolhe. Sempre foi você que escolheu. Por mais pesado que possa parecer, todas as desgraçanças da tua vida foram criadas por você. E hoje, nessa época que nós vivemos, nós precisamos admitir a responsabilidade que nós temos sobre tudo o que acontece com nós mesmos. Ah, mas teve um incêndio lá, milhares de quilômetros daqui. E de que forma você pactuou para isso? Você acha que realmente a tua existência, os teus atos, o seu comportamento não reflete em nada lá fora? Você acha que você está desconectado do teu colega, está desconectado da natureza, está desconectado da vida? Todos nós fazemos parte de uma coisa só, da natureza, da vida, da existência. A energia que flui em mim, flui em você e flui nas árvores aqui ao redor. Tudo, o tempo inteiro, está conectado. Ou você pode usar isso de uma forma próspera e produtiva, a energia fluindo através de você em cada respiração. Ou você pode negar que a energia flui através de você nas respirações e viver cada dia mais fraco, cada dia mais limitado, e cada dia mais velho, e cada dia mais frágil, até que você morra. E aí você está condenado a existir aqui nesse planeta dessa forma. Ou você pode se desenvolver, manter um fluxo energético, se tornar uma pessoa radiante e conduzir e contaminar as pessoas ao teu redor com energia, com alegria, com felicidade, com sorriso, com bondade, com amor, com compaixão. Que tipo de pessoa você prefere ser? Eu entendo que parece muito fácil essas coisas que eu estou falando e parece que fica muito no campo da fantasia, né? Mas não é. E é possível, sim, colocar isso em prática. Colocar em prática, que eu digo, é você bloquear os seus pensamentos e deixar que os teus sentimentos eles se manifestem de forma genuína.
Porque a única coisa que você precisa lembrar é que você pode fazer isso. E a ferramenta para que você possa sair do campo da mente e entrar no campo do espírito é através da tua respiração. Simplesmente através da tua respiração. Sempre que você solta o ar, que você esvazia o teu peito, você desacelera os seus pensamentos. Você se acalma, tua frequência cardíaca diminui, os seus músculos relaxam, você fica muito mais descontraído. Você percebe quase uma sonolência. Esse é o estágio pré-relaxamento, que é o caminho para uma meditação. Sempre que você estiver numa situação de conflito, de estresse, de raiva ou de medo, lembra, respira. E o respirar não é encher o peito de ar, porque sempre que você se assusta, você enche o peito de ar, não é verdade? Se alguém pular atrás de você agora nesse momento, você vai puxar o ar e vai trancar. Instinto primitivo, instinto de animal, de sobrevivência. Mas a gente não precisa mais disso. A gente pode escolher como agir. Então é o contrário disso. O contrário do medo é o amor. Se trancando a respiração, é um reflexo do medo, o medo aparece e você tranca a respiração. Então você sabe que para manifestar o amor, você precisa soltar o ar. Então relaxa, bota para fora. Quanto mais você consegue soltar o ar, mais espaço sobra para que você possa receber mais ar. E por que isso? Porque não se trata simplesmente de uma troca gasosa. Claro que existe a parte química que causa essa desaceleração cerebral que eu mencionei. Mas o principal é que haja um fluxo energético. Existe energia abundante aqui, ó, o tempo inteiro. Energia, energia. Mais energia. Estou me alimentando, deixa eu almoçar aqui agora. Energia. Quanto mais você puder se alimentar de energia, mais você aumenta a tua vitalidade. Maior fica o teu fluxo energético. Você se cura e se fortalece. Você só precisa lembrar de respirar. E cada respiração consciente permite que você aumente o teu fluxo energético. Com a respiração a gente pode mudar o nosso estado de espírito. Assim como uma expiração longa, quando você esvazia, você pode relaxar e se acalmar. Com uma respiração forçada, você pode aumentar a tua potência. Você pode ficar mais forte, você pode manifestar mais energia, por exemplo. Mas desde que você controle o fluxo energético dentro de você. Tem sempre a parte energética, essa parte cósmica que nos conecta com o todo através da respiração. E tem a parte fisiológica também. Por exemplo, se você está correndo ou você precisa erguer um peso, precisa fazer muita força imediata, você precisa de mais potência. Mais potência quer dizer que você precisa de mais grupos musculares trabalhando e que cada grupo muscular seja muito bem irrigado, tenha mais sangue, consequentemente mais oxigênio em cada ação, em cada gesto. Então, para que tenha essa vascularização mais eficiente, você precisa aumentar a velocidade com que o sangue vai correr nas tuas veias. Então você faz isso através da tua respiração, com potência, uma respiração forçada, soltando o ar, sempre soltando o ar, com potência. E quando você solta desse jeito, o teu retorno venoso volta com muito mais eficiência. Então você está forçando o ritmo respiratório e a tua contração muscular ela se adequa a isso. Então, se você quer se acalmar, você vai respirar de uma forma mais tranquila, mais lenta, mais serena, mais longa. E se você quer aumentar a tua força, você vai respirar de forma mais potente. Entendeu isso? Da mesma forma, de novo, quando você estiver correndo e você sente que não tem mais ar, nunca vai ser falta de ar, sempre vai ser excesso de ar. Você tranca a respiração quando você se sente com medo e se sente inseguro. E aí você fica lotado, e se está com o peito cheio de ar, não vai caber mais nada. Então você precisa soltar, entrar nesse estado de entrega, de literal troca e devoção, para que você ganhe a oportunidade de receber. Quando você inspira, quando você puxa o ar, é como se você fizesse um pedido. E quando você expira, você está agradecendo. Entendeu? Quando você inspira, é pela razão, pela lógica, e quando você expira, é pelo amor, pelos sentimentos. Ok? Essa postura é uma postura extremamente desagradável. Uma postura que dói bastante a perna, dói muito, a frequência cardíaca acelera e ela faz parte de um processo de autoconhecimento.
quando a gente sente muita dor de uma forma condensada, é muito fácil a gente perceber quem a gente é e por que a gente está aqui. É uma postura bem simples, ó. 90 graus de ângulo de joelho e 90 graus de ângulo de quadril. Você percebe que aumenta muito a vascularização dos músculos da coxa, que causa, os vasos dilatam muito e dá uma sensação de dor terrível. Assim. Não chega a ter ruptura de fibra muscular, mas parece que está arrebentando tudo. E quando a gente está numa posição de dor muito aguda, acontece duas coisas. Uma, a percepção de estado presente. Tipo, eu quero sair daqui agora. Meu Deus, está doendo muito, está insuportável. E a outra é o entendimento de que isso não é real. Porque sempre que você estiver numa situação muito desconfortável, a gente tenta se livrar dela. E aí se você faz isso, por exemplo, uma isometria dessa, com a consciência normal, você vai ficar ali 1 minuto e vai ser muito difícil. Você pode experimentar isso. Cuida dos ângulos, né, de 90 graus e faz essa postura. Você vai perceber, vai entender melhor o que eu estou dizendo. Mas, se você faz a mesma postura e faz isso concentrado na tua respiração, fazendo uma respiração consciente, faz isso acalmando e desacelerando o teu coração, melhorando a tua vascularização, você percebe que a realidade era bem diferente. Então você percebe que num exercício simples de 1 minuto, você teve o céu e o inferno à tua disposição. Então, quando você entende os benefícios dessa experiência tão desagradável, você começa a olhar para ela de uma outra forma. E não é exatamente assim na vida, não é exatamente dessa forma que as coisas se apresentam para a gente o tempo inteiro. Então, novamente, o céu e o inferno estão à nossa disposição. Basta escolher. Conhecimento é poder. Já ouviram essa frase? Ou seja, se você está numa situação difícil, de dor, por exemplo, como essa, e você não sabe como se comportar, então ela se torna insuportável e 1 minuto é tempo demais. Mas quando você entende, sabe, que se você fizer uma respiração consciente, vai aumentar o teu fluxo energético, vai aumentar a tua vitalidade, vai aumentar a irrigação dos músculos, vai deixar mais oxigênio dentro dos músculos da perna, e que vai aumentar a tua potência, opa, você pode ficar 2 minutos, 5 minutos, de repente. Eu conheço pessoas que já ficaram 15 minutos assim, e sei que o recorde mundial é muito maior do que isso.